O milionário encontra o amor ao se disfarçar e conhecer uma mendiga negra. Rafael estava sentado à mesa de um elegante restaurante, rodeado por sorrisos plastificados e conversas vazias. Ele era um milionário, um homem com tudo que o dinheiro poderia comprar, exceto algo que realmente importasse: conexão. O peso do vazio em sua vida privada era quase insuportável. Mais uma vez, a imagem perfeita que todos admiravam o deixava cativo em uma prisão de cristal, cercado por pessoas que o viam como um troféu, não como um ser humano. Cansado de sua rotina superficial, decidiu que era hora de experimentar algo verdadeiro. O que poderia ser mais genuíno do que se disfarçar como um hóspede comum em um hotel modesto? Assim, Rafael trocou seu terno impecável por roupas gastas e um boné. Cerrado! O hotel era uma construção antiga, marcada pela passagem do tempo, mas com um charme especial. Ele entrou, sentindo seu coração acelerar, não por ter medo de ser reconhecido, mas pela expectativa do desconhecido. Na recepção, um cheiro de café fresco e alguma coisa frita se misturava ao ar morno. As paredes decoradas com histórias de pessoas que passaram ali. E foi ali, entre esses muros, que conheceu Luana. Luana era uma mulher negra de olhos perspicazes, com uma energia vibrante que iluminava o ambiente. Sua risada ecoava como música em meio ao estardalhaço do hotel. Mas havia algo em seu olhar que contava histórias de luta, dores e sonhos. Ela vivia nas ruas, mas tinha um brilho peculiar, como alguém que não deixava a vida derrubar. Rafael a viu servindo café a um grupo de viajantes. Seu jeito atencioso e caloroso contrastava com a dureza da realidade. Ele se aproximou com um sorriso tímido e começou a puxar conversa. O que começou como um simples bate-papo logo evoluiu para profundas trocas de histórias. Rafael ficou impressionado com a determinação de Luana, suas aspirações de um futuro melhor e os fantasmas que a acompanhavam. Ela falava sobre uma família que não via há anos, sobre seres amados perdidos e a luta contínua para sobreviver. O amor que surgiu entre eles foi um misto de admiração e desejo, um aprendizado mútuo. Rafael, mais do que atraído pela beleza dela, sentia-se cada vez mais conectado à sua essência. No entanto, o passado de Luana não era fácil. Havia um mistério envolvido que ela hesitava em compartilhar. Um segredo que poderia colocar tudo e todos em risco. Rafael, diante da paixão que crescia a cada dia, começou a questionar seu próprio papel na sociedade. De que valia sua riqueza se não pudesse usar isso para ajudar quem amava? Sua mente fervilhava de dilemas éticos, enquanto forças externas observavam, prontas para separá-los. Justo quando parecia que algo bonito poderia florescer entre eles, Luana revelou que sua herança era um problema, algo que poderia mudar as vidas deles para sempre. Rafael sentiu um nó na garganta. O futuro parecia incerto, mas muito mais emocionante. O eco dos sonhos desfeitos e das esperanças iminentes envolvia o ar enquanto eles se encaravam, com conotações de amor e desafios misturados na atmosfera. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael e Luana se encararam, o peso da revelação dela pairando entre eles. O calor do café esfriava em suas mãos, mas ele não conseguia mais pensar no gosto amargo da bebida. Ele viu a preocupação nos olhos dela e um pavor traído pela bravura. O que seria esse segredo? A conversa fluiu em meio a um silêncio constrangedor, quebrado apenas pelo barulho de garfos e risadas ao redor. Ele queria saber mais, mas a hesitação dela o fazia duvidar de tudo. Luana respirou fundo, seu peito subindo e descendo de forma inquieta. Rafael, eu tenho um passado, algo que eu não contei. Não é simples e pode te machucar. Ela começou, sua voz tremendo. Luana, estamos juntos, certo? Pode confiar em mim. Ele estendeu a mão, tocando-a levemente. O calor entre eles era real, mas o olhar dela se desviou, como se o espectro passeasse entre eles. Houve um momento de hesitação, um choque em ambos. E então, com a sinceridade estampada no rosto, ela continuou. Eu sou filha de um dos maiores traficantes de drogas da cidade. Ele não só lidava com o crime, mas se envolveu em algo que acabou levando à morte da minha mãe. Sua voz falhou e lágrimas brilharam em seus olhos. Rafael ficou paralisado. Aquela bomba detonou em sua mente enquanto ele absorvia as palavras dela. O murmúrio dos outros clientes se tornou um eco distante. O ar pareceu ficar mais denso e a sala mais estreita. A revelação de Luana destruiu o que ele acreditava conhecer dela. O romance deles, esse envolvimento sem igual, agora tinha um estigma cruel. Mas quem era ele para julgá-la? E, ao mesmo tempo, quem era ela realmente? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vivo nas ruas. Estou tentando escapar desse peso. Você precisa acreditar em mim. Ela implorou. Urgência em sua voz, elevando-se como um grito contido. A confusão dominou os pensamentos de Rafael. Ele queria puxá-la para perto, confortá-la, mas a neblina da desconfiança começava a se formar. E se isso vier à tona? E se de repente tudo o que construímos... Eu não posso me arriscar, Luana. A minha vida, meu nome, tudo por sua causa. Naquele instante, o telefone de Rafael vibrou na mesa. Ele hesitou, olhando para o display. O nome da sua assistente reluzia, e um pressentimento gelou sua espinha. Ele atendeu, já sabendo que algo estava errado. O olhar ansioso de Luana o pressionava ainda mais. Rafael, você precisa voltar agora. É urgente. Algo aconteceu. A voz dela tremia do outro lado da linha. Ela olhou para ele, o rosto pálido. O que foi? Seu pai, ele fugiu da prisão. E segundo as notícias, ele está à sua procura, depois que você foi vista com um milionário. O impacto foi como um soco no estômago. Rafael olhou para Luana e o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Aquela conexão pura que eles tinham estava prestes a ser destruída por algo mais sombrio. O peso do passado a perseguiu. E agora, ele estava no meio disso tudo. Eu não sabia, Luana. Não sabia que ele estava atrás de você. Nós precisamos de um plano. Os dois estavam em mar aberto, à mercê de tempestades que nem sequer podiam imaginar. O amor que florescia agora estava engolfado por mágoa e medo. O que ele faria? O que ela faria? Ainda naquele instante, Rafael sentiu a sombra da verdade caindo sobre eles.
Um mundo que parecia apenas um começo, agora mostrava suas garras. As peças do jogo começaram a se mover, mas quem seria o que realmente tinha controle? E qual seria o custo de manter Luana perto dele? Rafael olhou nos olhos de Luana, o medo e a preocupação refletindo-se em seu rosto. O ar ao redor parecia pesado, quase insuportável. A revelação do passado dela ecoava em sua mente, e ele começou a se perguntar se estava pronto para lidar com isso. Precisamos de um plano, ele disse, tentando manter a calma, mas a voz tremia. Luana assentiu, mas as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Eu não posso te colocar em perigo, Rafael. Você não entende o que ele é capaz de fazer. A expressão dela era de desespero, e aquele olhar cheio de medo começou a apertar o peito dele. Naquele momento, o telefone de Rafael vibrou novamente. Ele atendeu hesitante, o coração disparado. Era a assistente dele, mas a voz não era a dela. Rafael, você tem que vir para a empresa agora! É urgente! O tom alarmado geriu mais um nó na garganta dele. E sua conta? Houve um roubo! Alguém retirou 1 milhão em dinheiro! Ele sentiu o mundo desmoronando lentamente. O quê? Como isso é possível? A confusão tomou conta dos pensamentos de Rafael. E ele mal conseguiu ouvir a resposta. A assistente tentou explicar, mas suas palavras eram apenas ruídos distantes diante da tempestade emocional que se formava. Escuta, eu preciso resolver isso. Volta para a empresa. Com um gesto apressado, ele desligou, ainda em estado de choque. Virou-se para Luana e viu que ela estava tão pálida quanto uma folha de papel. Tô indo embora, mas vamos nos encontrar depois. Nós precisamos de um plano. Os dois se levantaram ao mesmo tempo, mas o ambiente ao redor parecia se distorcer. O barulho do restaurante, normalmente alegre, tornou-se um murmúrio distante. Rafael olhou nos olhos de Luana e por um instante ele viu algo escuro por trás de sua bravura. Então, do nada, um homem entrou na porta, sua presença dominadora interrompendo a atmosfera. Ele vestia um terno escuro e tinha um olhar penetrante. Rafael sentiu um frio na espinha. O homem se dirigiu a eles com uma confiança aterrorizante. Luana, minha querida, ele disse, a voz tão suave quanto o veneno. Você não podia simplesmente se esconder. Para sempre. Rafael aperta a mão dela, sentindo que seu instinto de proteção disparava. Quem é você? Rafael perguntou, a voz saindo mais firme do que se sentia. Eu sou quem a gente chama de pai, mesmo que você queira negar isso. E você, garoto, não tem ideia do que está se metendo. Aquilo foi um golpe. Rafael olhou para Luana, que estava em choque, e entre os olhares compreendeu que ela sempre soube que o pai dela está aqui por um motivo. Ele não pode fazer isso. Rafael gritou, mas as palavras pareciam mudas. A segurança puxou ele para o lado, e Luana foi levada de seu alcance. Cuide-se, filha. O homem disse, um sorriso frio se espalhando pelo rosto dele. Você vai precisar de mim. E você também, riqueza. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As peças do quebra-cabeça se movendo mais rápido do que ele conseguia seguir. Antes que pudesse reagir, Luana já tinha desaparecido na multidão, puxada pela segurança. E o homem sorriu, um brilho maligno em seus olhos. Ele estava em uma montanha russa de desespero e confusão. Agora,
Tudo o que ele sabia estava em jogo. O que exatamente Luana havia escondido? E o mais assustador, o que ele realmente sabia sobre aqueles que mais amava? Rafael estava paralisado. A presença do homem era opressiva. Um manto de escuridão sobre o que deveria ser um momento de descoberta e amor. Ele apertou a mão de Luana enquanto o desconhecido a observava como um predador. O olhar dela era de terror, um vazio que fazia o estômago de Rafael se revirar. Você não pode fazer isso! Rafael disse, tentando manter a coragem. Mas suas palavras eram uma tentativa frágil de se impor diante de um gigante. Posso fazer o que eu quiser, garoto, o homem respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. E essa aqui, ele apontou para Luana, é uma parte de mim que você não pode entender. Luana se afastou, como se quisesse correr, mas estava paralisada. Rafael sabia que a situação precisava mudar. E rapidamente, antes que pudesse articular um plano, o homem se virou, chamando um dos funcionários do hotel. Precisamos de segurança aqui. Por favor, quebrar a lei é uma coisa, mas essa é uma questão familiar. Rafael sentiu o pânico subir. Você não pode levar ela. É a vida dela que você está ameaçando. A voz dele ecoou no ambiente, atraindo olhares curiosos dos clientes. O murmúrio aumentou. Uma onda de vozes confusas e apressadas correndo entre as mesas. Luana olhou para Rafael, seus olhos cheios de desespero. Vai ficar tudo bem. Por favor, não faz nada estúpido, ela sussurrou. Mas ele sentiu que a esperança estava evaporando. Então, num movimento rápido, o homem puxou um pequeno objeto do bolso. Era uma fotografia, uma imagem em preto e branco de uma mulher. Essa sou eu, ele disse, a voz com tom de nostalgia. E você também é minha, Luana. E sua mãe fez uma escolha, um sacrifício, um preço a pagar. A revelação soou como um trovão. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. Do que você está falando? O homem não parecia ter intenção de elucidar a situação. Em vez disso, continuou. Você pode fugir do que é, mas ele sempre volta. Não esqueça que você é minha filha. As intenções dele pesaram no ar, uma ameaça latente. Luana estava em choque. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não! Isso não é verdade! Sua voz se quebrou, mas o homem apenas a encarou, o próprio desprezo emanando dele. Não sabe nada sobre o nosso passado! E agora você se meteu com um dos homens mais poderosos da cidade. Ninguém pode te proteger, não agora! Rafael sentiu a adrenalina correr nas veias. Acha que pode intimidá-la assim? Ela não é sua propriedade. Ela tem sua própria vida, seus próprios sonhos. O desespero deu lugar a uma raiva fervente. Eu amo Luana. O homem sorriu, mas o sorriso não era amigável. Amor? Isso não a protegerá. O mundo que você conhece é um jogo perigoso. E eu vou colocar as cartas na mesa. Quando ele se virou, a segurança finalmente chegou. Mas antes que pudesse intervir, um tiro ecoou, rompendo o ar morno do restaurante. Era um som ensurdecedor e o tempo pareceu desacelerar. Rafael viu o homem cambalear, sua expressão de surpresa antes de colapsar no chão. Um rio de sangue, manchas em seu terno escuro. O restaurante explodiu em gritos, mesas derrubadas,
pessoas correndo para todos os lados. Rafael olhou para Luana, que estava paralisada, os olhos fixos no corpo do pai. Mas não era só o choque que a paralisava. Havia algo mais. Um entendimento que estava começando a se formar. Uma dor amarga no fundo do olhar dela. Ele se aproximou, sua mente girando. Luana, eu... Mas ela não o ouviu. Estava capturada em um redemoinho de emoções. Seu passado voltando à superfície de uma forma terrível. O que está acontecendo? Então, do fundo da sala, alguém chamou. Luana! A voz era familiar e carregada de urgência. Quando Rafael seguiu a direção do som, uma mulher surgiu da multidão, sua expressão letárgica e o olhar turbulento. Você precisa vir comigo agora! Não é seguro aqui! Um novo choque percorreu o corpo de Rafael. Aquela mulher era sua mãe? O que ela estava fazendo ali? Muitas perguntas e respostas não ditas, mas o caos ao redor era palpável. Luana olhou entre Rafael e a mulher, e o mundo ao seu redor parecia uma tempestade se formando. Ele não sabia o que fazer. O que significaria essa revelação? Mas uma coisa era clara: tudo iria mudar. O que realmente sabiam um do outro? Qual era a verdade oculta sob os segredos? A tempestade estava apenas começando. Rafael estava paralisado. As palavras do homem ecoavam em sua mente, uma mistura de choque e pavor. Luana agora estava no centro de um furacão. E o olhar desesperado dela queimava em seu coração. Ele queria protegê-la. Mas como? A mulher que apareceu com a expressão de urgência parecia determinada a puxá-la para longe. Luana, agora! A voz havia se elevado, quebrando o caos e atraindo a atenção de todos. Rafael se agachou um pouco, tentando pegar o olhar de Luana. O desespero a paralisava. As lágrimas escorriam por seu rosto, refletindo um universo de dor e medo. Você não pode ir! Ele gritou, a adrenalina bombando nas veias. A segurança do hotel cercava o homem misterioso. Mas Rafael tinha certeza de que ele não iria desistir tão facilmente. Não temos tempo! A mulher insistia, puxando Luana pelo braço. Mas Luana hesitou, o olhar confuso entre Rafael e a estranha. Quem é você? Luana perguntou, a voz tremendo. Sou sua tia, Luana, a mulher respondeu. Desespero genuíno nos olhos. Precisamos sair daqui antes que ele nos encontre. Rafael sentiu seu coração parar. Tia? Essa mulher era parte da história de Luana, um capítulo que ela nunca mencionou. O que mais ele não sabia? A multidão estava em pânico. Pessoas corriam em direção à saída. Mas Rafael não conseguia desviar o olhar. Ele viu o pai de Luana se levantar lentamente. Pegou a arma dele. Um olhar maligno resplandecia em seu rosto. Luana! Ele gritou, a voz reverberando no ambiente. Você não pode ficar com ele. Você é minha. Um grito cortou o ar. Um som estridente de vidro quebrando. Rafael desviou o olhar um instante. Apenas por um segundo. Mas foi o suficiente. Num movimento rápido, os seguranças tomaram uma atitude, mas não antes que o homem dissesse algo que deixou todos em choque. Você realmente não sabe, Luana. Seu passado te persegue. Eu sou seu pai e, por sinal, você é a única herdeira desse império. O império que criou a sua mãe. O tempo parou. O ar ficou pesado. Rafael olhou para Luana, que palpitava entre a confusão e a revelação. O quê? Ela murmurou.
as palavras mal sendo emitidas, enquanto o desespero a pressionava. Você é parte de algo muito maior, querida. Você não pode fugir da sua identidade. A mulher ao lado de Luana se contorceu, a dor e a raiva dançando em seu olhar. Você estava com ele e não sabia de nada? Não se esqueça, ele é um ladrão de vidas. Rafael afastou-se do grito de Luana, sentindo o chão sob seus pés. Vreme! Ele se sentia perdido. Que tipo de legado era esse? Ele olhou para Luana, que agora lutava com sua própria realidade. Você sabia disso? Por que não me contou? Eu não sabia, eu prometo. Ela chorava, a dor revelando-se em cada palavra. Só o que eu queria era escapar. E nesse momento, o pai dela avançou, a arma ainda em punho. Você vai voltar comigo, Luana. Não importa o que eu tenha que fazer. Rafael, tomado pela urgência, deu um passo à frente. Você não vai fazer nada com ela, ele disse, sem saber como se defender. Aquela situação era além de que a mente dele conseguia compreender. Então tudo aconteceu de novo. Um tiro ecoou, mas não do pai de Luana. Alguém mais havia disparado. O impacto foi devastador. Pessoas! Gritaram. Alguns se jogaram ao chão. E Rafael sentiu um golpe no peito. Não era uma bala, mas uma revelação arrasadora. 2 homens entraram pela porta dos fundos. Uma expressão sinistra em seus rostos. Estamos aqui para resolver contas. Não é, senhor? Um deles disse, olhando diretamente para o pai de Luana. Ele se virou, sua expressão mudando rapidamente de raiva a pânico. Não! Vocês não podem fazer isso! A tensão no ar criava uma tempestade de insegurança. As verdades começaram a se entrelaçar em um jogo de xadrez mortal. Você me enganou por tempo demais, um dos homens disse, os olhos frios e calculativos. E agora, seu império vai cair. Rafael ficou imóvel, a adrenalina pulsando em suas veias. A verdade estava se desdobrando diante dele, como uma cortina sendo levantada. O que mais Luana não soube? Quanto mais ele aprenderia sobre o legado dela e os web de mentiras que o cercavam. A situação se transformou em um pesadelo e enquanto todos se moviam, ele percebeu. Este era apenas o começo de uma nova guerra. O que está realmente em jogo? E qual seria o custo para Luana e para ele? Rafael estava paralisado. As palavras do homem ecoavam em sua mente, uma mistura de choque e pavor. Luana agora estava no centro de um furacão. E o olhar desesperado dela eimava em seu coração. Ele queria protegê-la, mas como? A mulher que apareceu com uma expressão de urgência parecia determinada a puxá-la para longe. Luana, agora! A voz havia se elevado, quebrando o caos e atraindo a atenção de todos. Rafael se agachou um pouco, tentando pegar o olhar de Luana. O desespero a paralisava. As lágrimas escorriam por seu rosto, refletindo um universo de dor e medo. Você não pode ir, ele gritou, a adrenalina bombando nas veias. A segurança do hotel cercava o homem misterioso. Mas Rafael tinha certeza de que ele não iria desistir tão facilmente. Não temos tempo, a mulher insistia, puxando Luana pelo braço. Mas Luana hesitou, o olhar confuso entre Rafael e a estranha. Quem é você? Luana perguntou, a voz tremendo. Sou sua tia, Luana. A mulher respondeu, um desespero genuíno nos olhos.
Precisamos sair daqui antes que ele nos encontre. Rafael sentiu seu coração parar. Tia, essa mulher era parte da história de Luana, um capítulo que ela nunca mencionou. O que mais ele não? Sabia? A multidão estava em pânico. Pessoas corriam em direção à saída, mas Rafael não conseguia desviar o olhar. Ele viu o pai de Luana se levantar lentamente. Pegou a arma dele. Um olhar maligno resplandecia em seu rosto. Luana! Ele gritou, a voz reverberando no ambiente. Você não pode ficar com ele. Você é minha! Um grito cortou o ar. Um som estridente de vidro quebrando. Rafael desviou o olhar um instante, apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Num movimento rápido, os seguranças tomaram uma atitude, mas não antes que o homem dissesse algo que deixou todos em choque. Você realmente não sabe, Luana? Seu passado te persegue. Eu sou seu pai. E, por sinal, você é a única herdeira desse império. O império que criou a sua mãe. O tempo parou. O ar ficou pesado. Rafael olhou para Luana, que palpitava entre a confusão e a revelação. O quê? Ela murmurou, as palavras mal sendo emitidas enquanto o desespero a pressionava. Você é parte de algo muito maior, querida. Você não pode fugir da sua identidade. A mulher ao lado de Luana se contorceu, a dor e a raiva dançando em seu olhar. Você estava com ele e não sabia de nada? Não se esqueça, ele é um ladrão de Vudas. Rafael afastou-se do grito de Luana, sentindo o chão sob seus pés tremer. Ele se sentia perdido. Que tipo de legado era esse? Ele olhou para Luana, que agora lutava com sua própria realidade. Você sabia disso? Por que não me contou? Eu não sabia, eu prometo. Ela chorava. A dor revelando-se em cada palavra. Só o que eu queria era escapar. E nesse momento, o pai dela avançou, a arma ainda em punho. Você vai voltar comigo, Luana. Não importa o que eu tenha que fazer. Rafael, tomado pela urgência, deu um passo à frente. Você não vai fazer nada com ela, ele disse, sem saber como se defender. Aquela situação era além do que a mente dele conseguia compreender. Então, tudo aconteceu de novo. Um tiro ecoou, mas não do pai de Luana. Alguém mais havia disparado. O impacto foi devastador. Pessoas gritaram. Alguns se jogaram ao chão. E Rafael sentiu um golpe no peito. Não era uma bala, mas uma revelação arrasadora. 2 homens entraram pela porta dos fundos, uma expressão sinistra em seus rostos. Estamos aqui para resolver contas, não é, senhor? Um deles disse, olhando diretamente para o pai de Luana. Ele se virou, sua expressão mudando rapidamente de raiva a pânico. Não, vocês não podem fazer isso! A tensão no ar criava uma tempestade de insegurança. As verdades começaram a se entrelaçar em um jogo de xadrez mortal. Você me enganou por tempo demais, um dos homens disse, os olhos frios e calculativos. E agora, seu império vai cair. Rafael ficou imóvel, a adrenalina pulsando em suas veias. A verdade estava se desdobrando diante dele, como uma cortina sendo levantada. O que mais Luana não soube? Quanto mais ele aprenderia sobre o legado dela e os web de mentiras que o cercavam. Uma explosão de gritos. As paredes pareciam vibrar. O chão balançava. O segundo homem puxou. Uma arma! Rafael sentiu seus pulmões se encherem de medo. Era um desespero insuportável. Luana gritou. A segurança do hotel se lançou sobre os intrusos. Mas em meio ao caos, alguém caiu.
Não era só o pai de Luana, mas o segurança que havia tentado proteger a cena. A confusão aumentou. Rapidamente, Rafael viu Luana dar um passo em direção à sua mãe. Vamos! Precisamos sair daqui! Mas antes que ela pudesse se mover, uma terceira pessoa entrou. Um homem diferente. Um ar autoritário. Ele usava um uniforme, e Rafael percebeu que não era um segurança qualquer. Polícia! Todos no chão! Ele gritou. E a cena ganhou uma nova dimensão de pânico. Rafael observou a mãe de Luana em choque, os olhares se conectando antes que a confusão tomasse conta novamente. Mas, enquanto o pai de Luana se debatia sob a pressão dos seguranças, a mulher gritou uma palavra que atravessou o ar como uma faca. Traidor! Rafael piscou, absorvendo a gravidade do que estava acontecendo. Ele nunca imaginou que ouvisse uma palavra tão carregada. O que tinha acontecido? Sua mente girava. Luana virou-se, a expressão simplesmente destroçada. O que você quer dizer com isso, mãe? A mulher hesitou, a respiração acelerada, os olhos transbordando informação. Luana, eu não posso explicar agora, mas você precisa saber que tudo isso está interligado. Você não é apenas a herdeira de um império. Antes que ela pudesse terminar, um disparo ecoou novamente. Desta vez tão perto que fez o coração de Rafael parar. Uma bala atingiu a parede ao lado. A tensão explodiu. As luzes do restaurante piscavam. As pessoas estavam em êxtase e a verdade estava prestes a saltar como fogos de artifício em um céu tempestuoso. Não sabemos o que está em jogo, Luana. A vida que você conhecia. Tudo isso é uma armadilha. O mundo pareceu desmoronar em um instante. Rafael olhou para Luana e viu a confusão misturada com um novo tipo de determinação. Ele não sabia o que isso significava para eles. O que mais ela não sabia? A opressão se tornava insuportável enquanto o tempo avançava. E naquela fração de segundo, todos os diálogos ao redor desapareceram. O que estava realmente em jogo? Secretos e mentiras se desdobravam, e ele se perguntou: até onde essa teia de segredos levaria todos eles? Rafael estava paralisado. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, uma mistura de choque e pavor. Luana agora estava no centro de um furacão, e o olhar desesperado dela queimava em seu coração. Ele queria protegê-la, mas como? A mulher que apareceu com uma expressão de urgência parecia determinada a puxá-la para longe. Luana! Agora! A voz havia se elevado, quebrando o caos e atraindo a atenção de todos. Rafael se agachou um pouco, tentando pegar o olhar de Luana. O desespero a paralisava. As lágrimas escorriam por seu rosto, refletindo um universo de dor e medo. Você não pode ir! Ele gritou, a adrenalina bombando nas veias. A segurança do hotel cercava o homem misterioso, mas Rafael tinha certeza de que ele não iria desistir tão facilmente. Não temos tempo! A mulher insistia, puxando Luana pelo braço. Mas Luana hesitou, o olhar confuso entre Rafael e a estranha. Quem é você? Luana perguntou, a voz tremendo. Sou sua tia, Luana. A mulher respondeu, um desespero genuíno nos olhos. Precisamos sair daqui antes que ele nos encontre. Rafael sentiu seu coração parar. Tia? Essa mulher era parte da história de Luana. Um capítulo que ela nunca mencionou. O que mais ele não sabia? A multidão estava em pânico. Pessoas corriam em direção à saída. Mas Rafael não conseguia desviar o olhar.
Ele viu o pai de Luana se levantar lentamente. Pegou a arma dele. Um olhar maligno resplandecia em seu rosto. Luana, ele gritou, a voz reverberando no ambiente. Você não pode ficar com ele. Você é minha. Um grito cortou o ar. Um som estridente de vidro quebrando. Rafael desviou. Olhar um instante. Apenas por um segundo. Mas foi o suficiente. Num movimento rápido, os seguranças tomaram uma atitude, mas não antes que o homem dissesse algo que deixou todos em choque. Você realmente não sabe, Luana. Seu passado te persegue. Eu sou seu pai e, por sinal, você é a única herdeira desse império. O império que criou a sua mãe. O tempo parou. O ar ficou pesado. Rafael olhou para Luana, que palpitava entre a confusão e a revelação. O quê? Ela murmurou, as palavras mal sendo emitidas, enquanto o desespero a pressionava. Você é parte de algo muito maior, querida. Você não pode fugir da sua identidade. A mulher ao lado de Luana se contorceu, a dor e a raiva dançando em seu olhar. Você estava com ele e não sabia de nada. Não se esqueça, ele é um ladrão de vidas. Rafael afastou-se do grito de Luana, sentindo o chão sob seus pés tremer. Ele se sentia perdido. Que tipo de legado era esse? Ele olhou para Luana, que agora lutava com sua própria realidade. Você sabia disso? Por que não me contou? Eu não sabia, eu prometo. Ela chorava, a dor revelando-se em cada palavra. Só o que eu queria era escapar. E nesse momento, o pai dela avançou, a arma ainda em punho. Você vai voltar comigo, Luana. Não importa o que eu tenha que fazer. Rafael, tomado pela urgência, deu um passo à frente. Você não vai fazer nada com ela, ele disse, sem saber como se defender. Aquela situação era além do que a mente dele conseguia compreender. Então tudo aconteceu de novo. Um tiro ecoou, mas não do pai de Luana. Alguém mais havia disparado. O impacto foi devastador. Pessoas gritaram, alguns se jogaram ao chão. E Rafael sentiu um golpe no peito. Não era uma bala, mas uma revelação arrasadora. 2 homens entraram pela porta dos fundos, uma expressão sinistra em seus ristos. Estamos aqui para resolver contas, não é, senhor? Um deles disse, olhando diretamente para o pai de Luana. Ele se virou, sua expressão mudando rapidamente de raiva a pânico. Não! Vocês não podem fazer isso! A tensão no ar criava uma tempestade de insegurança. As verdades começaram a se entrelaçar em um jogo de xadrez mortal. Você me enganou por tempo demais, um dos homens disse, os olhos frios e calculativos. E agora seu império vai cair! Rafael ficou imóvel, a adrenalina pulsando em suas veias. A verdade estava se desdobrando diante dele, como uma cortina sendo levantada. O que mais Luana não soube? Quanto mais ele aprenderia sobre o legado dela e os web de mentiras que o cercavam? De repente, as luzes piscaram e um clima tenso preencheu o ar. O homem que comandava os intrusos puxou uma carta do bolso, mostrando-a a todos. Essa é sua última chance, senhor. Se não quiser terminar como um homem sem nome, melhor se dizer quem você realmente é. Rafael olhou para Luana. O que estava acontecendo? O ar parecia denso. O silêncio tomou conta por um momento. A carta
Era uma foto, uma imagem antiga de um homem ao lado do pai de Luana, ambos com olhares sorridentes. Era um lugar diferente, uma celebração. Mas o que o surpreendeu foi o rosto do homem. Era igual ao de Rafael. Os dois homens se aproximaram, os olhares fixos no pai de Luana. Você não pode ficar escondido para sempre. O passado não morre. Agora precisa decidir. Ou se entrega, ou arrasta todos para baixo com você. A revelação fez o chão se abrir debaixo de seus pés. Rafael, o que isso significa? O olhar de Luana se transformou, cheio de horror. Ele queria responder, mas as palavras falharam. Ele e Luana não eram apenas amantes, eram parte de um enigma maior. Todos na sala, testemunhas de um jogo de traição e mentiras. O homem olhou diretamente em seus olhos. Vocês nunca fugirão do que realmente são. A verdade virá à tona e tudo o que você construiu, Rafael, desmoronará. Uma onda de pânico subiu pela espinha de Rafael. O que exatamente estava acontecendo? Que segredos interligavam suas famílias? E mais importante, como tudo isso afetaria Luana e a conexão que eles estavam lutando para construir? A cena ao redor deles se tornava uma tempestade de emoções, revelações e incertezas. O que lembranças trariam à tona? E qual seria o custo de enfrentar o passado? Rafael estava paralisado. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Uma mistura de choque e pavor. Luana agora estava no centro de um furacão, e o olhar desesperado dela queimava em seu coração. Ele queria protegê-la, mas como? A mulher que apareceu, com a expressão de urgência, parecia determinada a puxá-la para longe. Luana, agora! A voz havia se elevado, quebrando o caos e atraindo a atenção de todos. Rafael se agachou um pouco, tentando pegar o olhar de Luana. O desespero a paralisava. As lágrimas escorriam por seu rosto, refletindo o universo de dor e medo. Você não pode ir, ele gritou, a adrenalina bombando nas veias. A segurança do hotel cercava o homem misterioso. Mas Rafael tinha certeza de que ele não iria desistir tão facilmente. Não temos tempo! A mulher insistia, puxando Luana pelo braço. Mas Luana hesitou, o olhar confuso entre Rafael e a estranha. Quem é você? Luana perguntou, a voz tremendo. Sou sua tia, Luana. A mulher respondeu, um desespero genuíno nos olhos. Precisamos sair daqui antes que ele nos encontre. Rafael sentiu seu coração parar. Tia, essa mulher era parte da história de Luana. Um capítulo que ela nunca mencionou. O que mais ele não sabia? A multidão estava em pânico. Pessoas corriam em direção à saída. Mas Rafael não conseguia desviar o olhar. Ele viu o pai de Luana se levantar lentamente. Pegou a arma dele. Um olhar maligno resplandecia em seu rosto. Luana! Ele gritou, a voz reverberando no ambiente. Você não pode ficar com ele! Você é minha! Um grito cortou o ar. Um som estridente de vidro quebrando. Rafael desviou o olhar um instante, apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Num movimento rápido, os seguranças tomaram uma atitude. Mas não antes que o homem dissesse algo que deixou todos em choque. Você realmente não sabe, Luana. Seu passado te persegue. Eu sou seu pai. E, por sinal, você é a única herdeira desse império. O império que criou a sua mãe. O tempo parou. O ar ficou pesado. Rafael olhou para Luana, que palpitava entre a confusão e a revelação. O quê? Ela murmurou. As palavras mal sendo emitidas enquanto o desespero a pressionava.
Você é parte de algo muito maior, querida. Você não pode fugir da sua identidade. A mulher ao lado de Luana se contorceu, a dor e a raiva dançando em seu olhar. Você estava com ele e não sabia de nada? Não se esqueça, ele é um ladrão de vidas. Rafael afastou-se do grito de Luana, sentindo o chão sob seus pés tremer. Ele se sentia perdido. Que tipo de legado era esse? Ele olhou para Luana, que agora lutava com sua própria realidade. Você sabia disso? Por que não me contou? Eu não sabia! Eu prometo! Ela chorava, a dor revelando-se em cada palavra. Só o que eu queria era escapar. E nesse momento, o pai dela avançou, a arma ainda em punho. Você vai voltar comigo, Luana. Não importa o que eu tenha que fazer. Rafael, tomado pela urgência, deu um passo à frente. Você não vai fazer nada com ela, ele disse, sem saber como se defender. Aquela situação era além do que a mente dele conseguia compreender. Então tudo aconteceu de novo. Um tiro ecoou, mas não do pai de Luana. Alguém mais havia disparado. O impacto foi devastador. Pessoas gritaram. Alguns se jogaram ao chão. E Rafael sentiu um golpe no peito. Quando ele olhou em volta, tudo parecia se mover. Em câmera lenta, uma figura tirou a arma da jaqueta e mirou diretamente no pai de Luana. Ela puxou o gatilho mais uma vez. O pai de Luana caiu, mas a verdade não era essa. Rafael parou, engasgado. A mulher que havia gritado "Agora!" caiu de joelhos, a expressão de dor estampada no rosto. "Não! O que você fez?" Luana gritou, horrorizada. A mulher que disse ser sua tia havia se revelado como um agente infiltrado. Uma mulher de um passado obscuro que agora se desfazia diante deles. Eu tinha que fazer! Ele foi um traidor! E você precisa entender, Luana. Você é muito maior do que isso. O resto do restaurante estava em caos. Mas Rafael sentiu o mundo parar. A mulher que gritou, a tia, não era apenas uma proteção. Ela estava ali para erradicar o mal maior. Mas quem era ela? Você não pode, eu não posso. Luana sussurrou, lágrimas rolando pelo rosto. Ela olhou para Rafael, o desespero atravessando seus olhos. A mulher, agora com tom de desespero, disse: Eu fiz isso para salvar você. Ele te usaria. Ele sempre fez. Você precisa saber a verdade sobre o seu futuro. Você é a chave de tudo. Rafael olhou entre as duas, seu coração acelerado. O que mais estava escondido? O peso da verdade estava pesando sobre ele, e o choque revelador caiu como uma bomba. Naquele instante, antes que qualquer um pudesse protestar, um segundo disparo ecoou. Não foi de uma arma, mas de uma explosão. Um pilar do hotel desmoronou, e Rafael viu o teto desabar. A escuridão tomou conta, enquanto as pessoas se empurravam em pânico. Ele se sentiu sendo arrastado para esse abismo, agarrando Luana desesperadamente. No final da queda, a única certeza era que tudo havia mudado. A revelação, a traição, a verdade, tudo agora estava entrelaçado em uma teia de perigo e caos. Rafael agarrou Luana com força, mas antes que pudesse ajudá-la, a visão dela se dissipou na fumaça e nos gritos. O que estava acontecendo? O que mais? Ele não sabia. A vida deles. A história de amor, os segredos, tudo agora estava em jogo. E em meio ao caos, Rafael percebeu que a única coisa que restava era encontrar Luana, desvendar os mistérios que a cercavam e encarar a nova realidade que tinha sido rasgada diante de seus olhos. O passado estava longe de ser enterrado.
Ele agora era um fantasma que o seguia. E a corrida para descobrir a verdade havia começado. Rafael sentiu o impacto da explosão, como um relâmpago em um dia claro. O som estrondoso cortou o ar, e imediatamente tudo à sua volta se transformou em caos. As pessoas gritavam em desespero, tentando encontrar a saída. A fumaça começou a invadir o restaurante, e a visão de Luana, desaparecendo entre a multidão, o deixou paralisado. "Luana!" ele gritou, mas a voz se perdeu no clamor. Ele estava em um mar de corpos, todos tentando escapar. Rafael forçou o caminho, os batimentos do seu coração ecoando como um tambor frenético em seu peito. Ele não podia deixar Luana para trás. Não agora, quando tudo estava prestes a desmoronar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Rafael finalmente avistou Luana. Ela estava parada, os olhos arregalados, olhando para a mulher que afirmava ser sua tia. A expressão dela era uma mistura de raiva e confusão. "Você não pode me proteger com isso!" Luana gritou, o desespero transbordando em sua voz. Sua tia a olhou, a pena estampada no rosto, e Rafael percebeu que algo mais profundo estava em jogo. Não era apenas sobre o pai de Luana, nem sobre heranças ou impérios. A sensação de que algo mais estava se movendo por trás das cortinas o pressionava. "Luana, precisamos ir! Agora!" Rafael puxou o braço dela, decidido a tirá-la daquela situação insustentável. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um novo estrondo preencheu o ambiente. As luzes piscaram e no momento seguinte, uma figura irrompeu do fundo da sala. Ele não parecia amigo. Era o pai de Luana, se levantando diante deles, agora mais ameaçador do que nunca. "Vocês não vão escapar!" ele gritou, os ferimentos aparentes em seu rosto transformando sua raiva em uma forma grotesca de força. Rafael prendeu a respiração, pronto para a luta que se aproximava, quando Luana, em um ato surpreendente, se adiantou. "Papai, por favor!" A voz dela tremia. Em um impulso que ninguém esperava, ela moveu-se em direção ao pai, e Rafael ficou chocado. "Eu quero saber a verdade! Me diga o que está acontecendo!" A figura do homem hesitou. Por um instante, o ódio e a fúria em seus olhos vacilaram, dando lugar a algo que parecia dor. "Você não está pronta para saber, Luana. Isso é perigoso." Ele estava prestes a avançar, mas de repente um grito irrompeu da multidão. "Luana, cuidado!" Era a mulher, a tia. Mas antes que ela pudesse fazer algo, o pai de Luana fez uma nova revelação. "Você não é minha filha." As palavras saíam como veneno na sala, e o barulho parou. O silêncio era ensurdecedor. Rafael olhou para Luana, que parecia ter recebido um soco no estômago. "O que você disse?" Ela sussurrou, o rosto pálido. "Eu não sou seu pai biológico. Sua mãe, ela escondeu isso de você por muito tempo. Você é filha de alguém muito mais poderoso do que eu. E eles estão vindo." O mundo de Luana estava desmoronando. "Isso não pode ser verdade." Ela se virou, buscando apoio em Rafael, mas a imagem dele agora tinha um traço de dúvida. Havia algo de mais profundo em tudo isso, e a verdade parecia mais uma sombra do que uma resposta. "Quem é meu verdadeiro pai?" O desespero tremia na voz dela. O homem hesitou, a luta interna visível em seu rosto. "Ele é alguém que você não pode enfrentar. Ele não pararia por nada até conseguir o que quer. E você? Você está no meio de tudo isso. É um centro da batalha. Se descobrir, pode colocar sua vida em grande perigo." Luana olhou para Rafael com lágrimas escorrendo. Ele parecia tão perdido quanto ela. O que mais ele não sabia sobre a verdade deles?
A fumaça ainda dançava ao redor, mas o verdadeiro fogo agora estava dentro deles, queimando por respostas. Então, um estalo atravessou o ambiente. Uma porta dos fundos se abriu com um estrondo. Outra figura surgiu. E de repente, Rafael teve a certeza: eles não eram os únicos em busca da verdade. O homem que apareceu carregava um olhar de vingança e uma expressão de determinação. Chega de mentiras! É hora de todos vocês se confrontarem com o passado. Rafael sentiu um frio na espinha. O que estava por vir? A cada segundo, a verdade parecia mais próxima, mas tão distante ao mesmo tempo. Quem estava realmente no controle de suas vidas e destinos? O passado não era apenas uma sombra, mas um predador. O que mais seria revelado nesse jogo mortal? Rafael não sabia como tudo tinha chegado a este ponto. A explosão ecoava em sua mente, o pânico gritante ao redor dele. As pessoas corriam. O caos estava em todos os lugares, mas a única coisa que ele conseguia ver era Luana. Ela estava no centro de tudo, dividida entre o pai e sua verdadeira identidade. O pai dela, aquele homem sombrio, havia desvendado um segredo que parecia arrancar o chão sob seus pés. O que mais ele mentiu para ela? Luana, escute! Rafael gritou, forçando-se a superar o barulho. Ele não poderia perdê-la. Nós precisamos sair agora! Luana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou de volta para o pai, que parecia desmoronar. O que você quer dizer com isso? Quem é meu verdadeiro pai? A voz dela era um misto de confusão e raiva. Você não precisa saber. Isso pode te colocar em risco. O homem respondeu, deixando transparecer desespero pela primeira vez. Rafael sentia a adrenalina. Quis parar. Era hora de agir. A tia de Luana ainda agarrou a mão da sobrinha, puxando-a para um lado. Você precisa me seguir, eu sei o que fazer. Mas Luana hesitou, a luta interna escrita no rosto dela. Nesse momento, uma nova figura apareceu. Outro homem, com um olhar decidido e ameaçador. Rafael reconheceu a fúria nos olhos dele. Chega de mentiras! É hora de acabar com isso tudo, de confrontar o que realmente está em jogo. O coração de Rafael disparou. A tensão era palpável, e ele se sentiu como se estivesse no meio de um furacão. A fumaça da explosão envolvia tudo, e a pressão aumentava a cada segundo. Ele queria proteger Luana, mas como fazer isso quando tudo parecia se desmoronar ao redor deles? Luana! Gritou uma voz. Família! Mais uma vez! Era a mãe de Rafael, que de repente apareceu entre a multidão. Eu estou aqui para ajudar. Destinos entrelaçados. Você e Luana precisam saber a verdade. Vocês são mais fortes juntas. As palavras dela ressoavam na mente de Rafael, mas ele estava confuso, perdido entre identidades, segredos e pressões externas. O pai de Luana começou a recuar, percebendo que a maré estava mudando. Havia ressentimento e desespero no olhar dele. Você não pode fazer isso! Vocês não sabem com quem estão lidando! Ele gritou, a voz tremendo. O homem que havia acabado de chegar moveu-se mais perto, confrontando o pai de Luana. Você se esqueceu de quem realmente controla a situação. É por isso que você faliu. Sua voz soava como um trovão. E num piscar de olhos, a cena tomou outra direção. Os seguranças do hotel finalmente vieram, cercando o homem, recuperando a ordem, mas Rafael sabia que isso não terminaria facilmente. Um
Todos na sala em choque, uma oportunidade se formou. Lona! Ele gritou, a urgência transparecendo em sua voz. Vem comigo! Ela respirou fundo, a determinação brilhando em seus olhos. Você é certo. Nós precisamos enfrentar isso juntos. E com um passo firme, ela correu até Rafael. Ele a puxou, unindo forças. O passado não os definiria mais. Juntos eles correram em direção à saída, passado e futuro se entrelaçando enquanto deixavam o restaurante em ruínas para trás. O que seria do futuro deles? As sombras do passado ainda perseguiam Luana, e a verdade sobre quem realmente era continuava a pairar no ar. Mas uma coisa era certa: Rafael não a deixaria enfrentar isso sozinha. E assim, sair pela porta significava não só escapar, mas também abraçar a luta que eles estavam prestes a enfrentar. A vida deles estava prestes a mudar de novo, e cada nova batalha seria um passo para a liberdade. E agora, queridos amigos, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.